Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Um fenômeno, pessoal, que eu vejo assim, que quando a gente olha para o passado para entender o presente, é um déjà vu. São cenas que já aconteceram, né? Não, nada a ver, irmão. Eu sempre cito aqui o livro do Friedrich von Hayek, O Caminho da Servidão, que ele fala justamente, né, eu lembro eu acho que é nesse livro que fala de um pessoal disputando lá se ia ter um poste de luz ou não, e aí não tem um consenso, né, tem um dissenso, e nesse dissenso eles quebram o poste, mas depois não sabem o que fazer, que é mais ou menos como eu vejo com as revoluções socialistas, né, que eles têm sempre essa mentalidade de destruir alguma coisa que foi feita, mas não sabem o que vão colocar no lugar. Então, a gente estudando o passado, esses pensadores, eu encontrei esses dias um pensamento do professor Olavo, que eu queria compartilhar com vocês aqui, de fevereiro de 2021, que ele fala assim: o óbvio dos óbvios. Uma democracia não pode ser instaurada por meios democráticos. Para isso, ela teria de existir antes de existir. Nem pode, quando moribunda, ser salva por meios democráticos. Para isso, ela teria de continuar saudável enquanto vai morrendo. O assassino da democracia leva sempre vantagem sobre os defensores dela. Ele vai suprimindo os meios de ação democráticos, e quando alguém tenta salvar a democracia por outros meios, os únicos possíveis, ele o acusa de antidemocrático. É assim que os mais pérfidos inimigos da democracia posam de supremos heróis da vida democrática. Parece paradoxal. Eu não entendi o que ele falou. Né? E talvez a gente não consiga entender, mas eu vejo exatamente isso. Né? Ué. Eu vou repetir aqui a minha visão singela de como isso começou, né? Que é o que o Pascal Bernardin, lá no seu livro Maquiavel Pedagogo, ele explica que uma vez que rebaixa o padrão moral, esse padrão moral o novo patamar é ali, e vai rebaixando, e vai rebaixando, e vai rebaixando. Então, o que aconteceu com as leis, né? Quando teve o impeachment da Dilma, e que o senhor ministro não cumpriu o que a lei dizia, se abriu um precedente perigoso. Fala justamente disso, né? Quem se lembra lá do Rodolfo Giuliani, lá o prefeito de Nova York, que tinha tolerância zero para o crime, justamente porque ele sabia, se eu abrir mão uma vez, aquilo vai rebaixar o padrão, e o padrão vai sendo rebaixado sucessivamente. Realmente. E qual foi a sucessão? A sucessão foi essa coisa do Supremo abrir inquérito de ofício, do Supremo julgar pessoas que não tinham foro privilegiado, ou seja, não era da competência dele, dizer para o presidente, numa atribuição que era dele, que ele não poderia nomear lá o responsável da Polícia Federal. E quando você aceita você aceita tudo. É mais ou menos assim, aquela mulher que toma o soco no olho do marido e ele vai continuar a bater nela. Esse espancamento, aqui na live mesmo, nós falamos muitas vezes que as regras para a eleição, o Congresso só pode fazer um ano antes, tem esse princípio da anualidade. E o TSE só pode fazer a regulamentação da regra criada pelo Congresso até março do presente, do corrente ano da eleição. O TSE não pode criar regra. Quem cria a regra é o Congresso. E o TSE deve regulamentar a regra. Mas o que aconteceu? O que nós vimos? Nós vimos o TSE criando regras. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Criando regras, e o pior, meus amigos, eliminando o devido processo, tirando o direito à defesa, que nós já vimos isso na questão do deputado Daniel Silveira, um absurdo atrás do outro, e ele não poderia criar regra. Quem deveria criar regra é só o Congresso, e ele ia regulamentar a regra, e isso até março. Sabia não? Do presente ano. Mas como ele percebeu que não tem quem o contraponha, não tem quem o enfrente, então ele vai criando uma nova regra atrás da outra e vai colocando multa.
a gente vê essa disparidade. Eu lembro do Paulo Faria, o advogado Daniel Silveira, falando que como ele colocou uma fiança, ele pagou a fiança e ele não aceitou a fiança e revogou a fiança e não devolveu o dinheiro. Então, ele pediu isso reiteradamente, acho que ele pediu 10 vezes, e aí ele tomou uma multa também. O Alexandre de Moraes aprendeu a sufocar os seus opositores pelos meios financeiros. A Bárbara, ela é mineira, é um ativista do Brasil, de causas conservadoras e que tem feito um trabalho muito forte através de rede social. Foi desmonetizada pelo TSE, se eu estiver errado, você me corrige, foi desmonetizada, foi uma das primeiras a ser desmonetizada. Isso foi apresentado dentro de um inquérito, aberto de ofício, sem a presença do Ministério Público e aceito como prova. Eu não sei realmente o que tem mais, já que em pleno 2022, nossos advogados estão há mais de 2 anos tentando acesso a esse inquérito e não conseguem. Esse inquérito inconstitucional foi tornado constitucional pela Suprema Corte para perseguir desafetos políticos, mas eu acredito que eles deram esse nome inquérito das fake news para tentar dar um ar de legalidade, o que nem por si só se convence, já que fake news não é um crime tipificado no Brasil. E não existe crime sem uma lei que antes o preceda. Então ele é inconstitucional do início ao fim. Desmonetiza canais. Isso sem que os advogados tenham acesso aos autos do processo. Quando a gente fala de democracia, a gente está falando dessas pessoas que vão suprimindo todos os meios legais. E aí, essas palavras do professor Olavo, para mim, elas são muito elucidativas. De fevereiro de 2021, que ele fala assim: o óbvio dos óbvios. Uma democracia não pode ser instaurada por meios democráticos. Para isso, ela teria de existir antes de existir. Nem pode, quando moribunda, ser salva por meios democráticos. Para isso, ela teria de continuar saudável enquanto vai morrendo. O assassino da democracia leva sempre vantagem sobre os defensores dela. Ele vai suprimindo os meios de ação democráticos e quando alguém tenta salvar a democracia por outros meios, os únicos possíveis, ele o acusa de antidemocrático. É assim que os mais pérfidos inimigos da democracia posam de supremos heróis da vida democrática. Porque, em algum instante, as pessoas vão tentar restaurar a democracia não pelos meios chamados democráticos, mas daí, nessa hora, eles vão acusar de antidemocrático. Eu não sei a saída disso, meus amigos, mas como nós não temos esse poder, eu acredito que se acontecer isso que o Giuseppe falou, né, do Fagotti falou, de ter alguns militares que estão ali, né, quer dizer, pode ser que muitas melancias já esperam, fica assim, puxa, mas se tivesse, né, lá na Venezuela, olha só, o Hugo Chávez, ele deu uma grana legal para os militares de lá, colocou eles num patamar financeiro muito bom, então talvez isso seja uma coisa boa para nós, né? Eu não sei se parte, eu estou conjecturando, viu, gente? Eu não tenho nenhuma informação, isso é uma conjectura. Se parte desses homens estão assim, né? Seria uma coisa vergonhosa e contrária à própria formação deles, né? Mas seria uma coisa muito triste de nós vermos, porque alguém precisa colocar ordem. E aí eu volto a dizer, para terminar, Jantar, que quando existe conflito, você pode convidar um diplomata, você pode convidar um mediador e você pode convidar um juiz. São figuras completamente diferentes. Um mediador, ele está ali no conflito, ele tenta, olha, o que você acha disso? Ah, não concordo. Ah, tudo bem. O que você acha disso? Eu não concordo. Aí ele, puxa vida, vamos tentar e vamos pensar, gente. Tal. O juiz, não. Um árbitro, ele entra e fala o seguinte, você está errado, você senta e acabou. Entendeu? Então, esse poder moderador é o que a Constituição, no seu artigo 142, fala quando os poderes estão assim.
Então, a gente não precisa de um mediador, alguém para mediar. A gente precisa de um árbitro, alguém que tenha o poder de falar assim, você volta para o teu lugar, e você vai para o teu lugar, e você aqui vai para o seu lugar. Tem que botar ordem na casa, sim, um juiz que bote ordem na casa. E é isso que nós precisamos. Nós não queremos extinguir a ordem. Ao contrário, nós queremos o restabelecimento da ordem, que é o que diz o doutor Ives Gandra Martins, que o artigo 4.2 ele serve justamente para restabelecer e não para romper a ordem, né? Que é usado o tempo todo, né? O senhor Alexandre ele fala dessa coisa do rompimento, de abolir o Estado Democrático de Direito. Não, senhor, ninguém quer abolir, ao contrário, nós queremos restaurar. É isso que nós queremos. Eu vou, inclusive, conversar nessa próxima rodada, que é mais curta, com o Júnior Melo sobre esse tema, sobre o árbitro. Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Você gosta do trabalho do professor Joanilson Rodrigues? Então curta a página e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal Pensa Comigo também no YouTube. Faça qualquer comentário, nem que seja só um oi. Isso ajuda a aumentar a relevância do vídeo e a mostrá-lo para outras pessoas. O canal Pensa Comigo não é monetizado e o professor Joanilson Rodrigues ainda não tem mecenas ou patrocinadores. Por isso a tua ajuda é tão importante. Deposite, nem que seja só R$1 para mostrar o teu apoio e apreço pelo seu trabalho.